Boa tarde a todos os alunos do sexto ano F, da Escola Generoso. Sou o professor Fábio. A gente vai para a nossa quarta aula de História do primeiro bimestre. Essa aula que contempla a habilidade EF HI 02A, que é identificar a importância das fontes históricas para a produção do saber histórico e analisar o significado das fontes, que originam determinadas formas de registro na sociedade e épocas distintas. Essas fontes históricas, basicamente, aquelas pessoas que vão dar informação sobre seu ponto de vista sobre a história que ocorreu. Essa aula busca identificar não só a forma com que essa pessoa escreve, mas também entender que essa pessoa ela é principalmente movida pelo meio, ou seja, ela tem participação no evento histórico. Assim, ela tem posições históricas, seja ela para a esquerda, seja ela para a direita, seja ela a favor ou contra, como ela está inserida no evento, ela tem a sua posição histórica. Nunca é uma pessoa neutra, ok? Eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente poder começar a assistir a aula do CMSP em paralelo à nossa... Não orais. As fontes atitude historiadora e analisaram bem as evidências que a imagem trouxe, certo, Janaína? Certíssimo. Então, assim, se tiver alguma dúvida sobre fontes, materiais, é só interagir no chat, a gente vai respondendo de acordo com o que a gente consegue ler aqui. E também perguntem para os seus professores. Terminando a aula, conversem com eles, tá bem? Agora nós vamos passar para a próxima fonte, que é fontes orais. As fontes orais. Exemplos, experiências pessoais de vida, cantos, músicas e lendas. As fontes orais, elas estão inseridas nesse grupo de fontes imateriais. São fontes que não são concretas, mas elas existem, elas fazem parte da nossa cultura. Existem muitas coisas que nós falamos no nosso dia a dia, algumas atitudes que nós temos que vêm lá do passado, que são transmitidas através dos nossos pais, dos nossos avós, são lendas, músicas, essas são as fontes orais. Existe até um museu, né, o Museu da Pessoa. Isso, a gente tem aqui em São Paulo o Museu da Pessoa. O Museu da Pessoa é um museu que justamente coleta esses relatos, essas experiências que as pessoas viveram, e as pessoas podem contactar o museu e deixar os seus relatos, gravá-los, para que eles passem a fazer parte do acervo do museu. Então, temos, enfim, inclusive museus que guardam relatos, né, fontes que são imateriais. Então, vamos para uma atividade. Mas o Lucas fez uma pergunta interessante. Escritas. Vou dar os exemplos. Cartas, jornais, revistas, diários, livros, certidões de nascimento e processos criminais. Então, respondendo já a pergunta, as cartas, ele perguntou de cartas, né? Fontes materiais incluem escrita. Então, as fontes materiais, sim, incluem escrita, porque uma carta, ela é material. Então, se eu escrever uma carta, eu vou pegar um papel aqui para dar exemplo, tá? Se eu escrever uma carta, ela é material, porque ela é um objeto, mas ela é uma fonte material, mas escrita. E tem fonte que é material, mas não é escrita. Por exemplo, um monumento. Vocês sabem o que é um monumento? Uma estátua. Ela é uma fonte material também, só que ela não é escrita. Tá bem? Então, fontes escritas. Imaginem vocês lá no século XV, quando os navegantes portugueses começaram a atravessar o Atlântico. Aí, nessas caravelas, nós tínhamos lá como que eu posso dizer? Um navegante. Um navegante. Esse navegante, com muita saudade da sua família, ele começa a escrever um diário de bordo. Aí ele vai narrando, olha, hoje eu acordei, meu dia foi muito complicado, porque eu estive enjoado. Aí ele começa a contar, a relatar aquela viagem. Imaginem vocês, depois de tantos anos, aquela fonte que ele escreveu, aquela fonte escrita, ela se torna um objeto muito raro. Ela se torna
um material que o historiador, lendo aqueles relatos, ele começa a entender como que as pessoas que atravessaram o Atlântico, como que elas pensavam, quais eram as angústias deles, o que eles viram de novo. Então, até um diário ele se torna também uma fonte de material escrita. E temos os documentos oficiais, como certidões de nascimento e processos criminais. Os processos criminais, eles mostram como que a lei, ao longo dos anos, ela foi sendo alterada. Isso vai demonstrar como que aquelas sociedades viviam, quais eram as leis, quais eram os regimentos daquela sociedade. Então, essas são as fontes escritas. Pessoal, então só para a gente fazer um resuminho, ela deu exemplo de algumas fontes históricas. Lembre-se, primeiro passo, aquela pessoa que produziu a fonte histórica, ela está envolvida no meio. Ela deu exemplo daqueles primeiros habitantes das cavernas que deixaram, através dos desenhos nas paredes, elucidado como que era a vida deles. Também ela deu exemplo dos seus restos mortais, dos seus objetos que os arqueólogos descobrem. Esses objetos são todos materiais. Depois ela falou de uma outra fonte histórica, que é a fonte material, que são fontes baseadas, basicamente, de uma pessoa passando para outra através da linguagem. É tipo um conto que você conta para o seu filho, que vai contar para o seu neto, que vai levar para o seu bisneto. São lendas e costumes que levam de pai para filho. E o terceiro exemplo que ela deu foi a escrita. A escrita já na era moderna, em que o ser humano já consegue colocar no papel aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está descrevendo sobre o seu meio. Ele coloca basicamente tudo aquilo que está se passando, e é claro que ele está envolvido no meio. Ele tá colocando seja ele sentimento, seja ele posições políticas, seja ele fatos históricos, e colocando a sua posição através da escrita. Essas são fontes históricas. Lembrando que quem faz essas fontes históricas é o próprio ser humano. Ok? Tudo bem até aí, pessoal? A gente fez um resuminho só da aula, e agora a gente vai para a parte escrita. Quem que pode começar a ler, por favor? As fontes do historiador. Vamos, gente. Preciso que alguém leia. Meninas, alguém pode ler, por favor? Eu posso? Pode sim, por favor. Professor, que aqui também tá fazendo uma obra aqui do lado, então não sei se vai ficar meio ruim para vocês Não, tá entenderem o que eu tranquilo, não tô ouvindo barulho nenhum. então tá bom. Como acabamos de ver, o historiador estuda os acontecimentos ocorridos e de que modo se vivia em determinadas épocas, tempos e lugares, espaço, ponto. Mas como ele faz esse trabalho? Como encontrar informações a respeito do que muitas vezes aconteceu vários séculos atrás? Esse trabalho de análise do tempo é feito com base em fontes, vestígios, indícios ou evidências históricas, que são marcas da experiência dos seres humanos ao longo dos tempos. Eles podem ser materiais ou imateriais. Então, se a gente lembrar um pouquinho da aula, ela pode ter vestígios como restos humanos, que são materiais, desenhos, que são materiais, ou imateriais, que, como eu falei para vocês, são lendas e contos que vêm de antepassados, de pai para filho, através do diálogo. Pode continuar. Onde eu parei? Como exemplo de evidência materiais, Temos documentos escritos, cartas, manuscritos, artigos de jornal e certidões de nascimento. visuais, Visuais, fotografias, pinturas e
gravuras, mobili, não, Mobiliários. mobili, móveis e vestuários, roupas. Além de uma série de outros objetos, como moedas, ferramentas, etc. Hoje, graças às novas tecnologias, o historiador também pode utilizar depoimentos orais gravados, filmes, exames da área médica e muito mais. Já as evidências imateriais são o modo de fazer um determinado bordado ou alimento, o jeito específico de contar uma história, de produzir um objeto, entre outras. Tem outra pessoa que pode ler, por favor? Gente, alguém pode continuar lendo? Ele parou na onde, professor? Como os historiadores fazem? Aqui, ó. Então, para estudar a vida das mulheres trabalhadoras, podemos utilizar para pesquisar o assunto Não, você pulou. Trabalhadores nas plantações de cana-de-açúcar da Paraíba, em determinada época. Está dizendo assim, como os historiadores fazem, então, para estudar a vida das mulheres trabalhadoras nas plantações de açúcar da Paraíba, em determinada época? Que fontes elas utilizam para pesquisar o assunto? O historiador pode consultar as leis relativas a essa questão, analise relatórios médicos com informações sobre doenças provocadas por esse tipo de trabalho, ler romances de época que relatem a vida desses trabalhadores, reunir reportagens e fotografias sobre o trabalho dessas mulheres nos canaviais, entrevistar algumas dessas trabalhadoras ou pessoas próximas a elas, entre outras fontes. Análise dessas fontes ajudará o historiador em sua tarefa de interpretar o período estudado. Então, vocês podem ver que quando uma pessoa vai desenvolver, por exemplo, um livro sobre uma determinada época, ele tem que reunir diversas informações, que são fontes, para que ele desenvolva a sua interpretação sobre o tema. Não basta ele pegar uma ou outra, ele tem que pegar todas as disponíveis para chegar o mais perto possível daquilo que as pessoas viveram na época. Ajuda muitas vezes cartas que as pessoas mandavam, vamos supor, eu mandava uma carta para um parente distante, e essa carta chegou à mão ao historiador, ele consegue interpretar melhor as dificuldades das pessoas. Quando ele pega as fotos da época, e nessas fotos tem informações sobre algumas características do trabalho da pessoa, quais as formas, quais as ferramentas utilizadas para essas pessoas para trabalharem. São fontes históricas que vão enriquecer na hora de ele desenvolver o seu ponto de vista, que provavelmente vai ser colocado em um livro, ou colocado em um jornal, ou vai ser passado através de algum vídeo, principalmente a partir do século XXI, que as pessoas não fazem mais livro, agora elas fazem vídeos. Vocês é a era do YouTube agora, né? Diálogo com as fontes. Pode continuar, por favor. Gente, alguém pode continuar? Posso? Sim, por favor. Diálogo com as fontes. As pesquisas lembram muitas vezes o trabalho de um detetive que investiga um caso. Ele pode encontrar várias pistas, mas se não fizer as perguntas corretas sobre o que essas pistas indicam, não conseguirá descobrir o que desejam. O historiador, ao se deparar com essas evidências do passado, também precisa fazer as perguntas corretas para descobrir o que elas revelam. Por exemplo, o que esse documento quer dizer? Com o objetivo que ele foi feito, quanto ele foi feito, que mensagem seu autor quis transmitir. Espera só um pouquinho. Posso continuar?
Só um pouquinho, gente. Só explicar uma coisa para vocês. Por que dessas perguntas? Lembra que eu falei para vocês que as pessoas que estão vivendo nesse período, elas estão influenciadas pelo meio? Ou Sim. seja, elas têm pontos de vistas, elas têm influências políticas, elas têm características que fazem dela totalmente diferentes umas das outras. E é isso que o historiador tem que levar em conta. O que está acontecendo? Por que está acontecendo? Como foi feito? Qual o seu objetivo? Para quê? Para que ele tire as principais características, tentando ser o mais neutro possível, apesar que ninguém é neutro. Eu quero que vocês guardem uma coisa para o resto da vida de vocês. A história é contada por aqueles que venceram. Aqueles que perderam, dificilmente vai contar a história que vai ser dada como uma narrativa correta. Por quê? Basicamente, os vencedores, por exemplo, de uma guerra, vão se colocar como os bonzinhos, vão dizer que eles foram os mais prejudicados, que eles foram os mais honestos. Vou dar um exemplo. Na Segunda Guerra Mundial, os americanos colocam nos filmes que eles chegaram na Europa e foram salvadores e libertaram toda a sociedade e conseguiram tirar da mão dos nazistas aquelas pessoas que estavam sendo humilhadas. Só que eles deixaram de lado um ponto da história, por exemplo. Eles não contam que eles também mataram milhares de pessoas que não precisavam. Eles não contam que quando eles tiveram uma guerra numa floresta, que alguns americanos foram mortos, eles mataram milhares de nazistas por rixa. Não contam que eles também fizeram muitas maldades que a história deixa de lado, porque os americanos foram os vencedores. Então, isso de a história ser contada pelos vencedores tem que ficar gravado na sua cabeça. Tudo tem, toda a história tem seu lado de posição política, tem sua neutralidade questionada. A neutralidade das pessoas, elas vai até um determinado ponto. Quando ela começa a perceber que aquilo não está interessando a ela vai querer, com certeza, migrar a informação para o lado que a interesse. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo. Gravaram a ideia de que a história é contada pelos vencedores? Sim. Então, beleza. Alguém pode continuar? Ao fazer perguntas adequadas. Ao fazer perguntas adequadas. Pode continuar. Desculpe, professor, o áudio estava fechado. Ao fazer as perguntas adequadas, os documentos podem fornecer muitas informações sobre um determinado acontecimento histórico, uma pessoa, uma época ou um lugar. Veja a fotografia da seção raio-x abaixo e repare nas perguntas que podemos formular sobre esses documentos. As respostas podemos obter análise a imagem, observar também que o documento não é capaz de responder muitos dos nossos questionamentos. Então, a gente está vendo uma imagem de uma família com diversos filhos. Lembrando que nessa época as pessoas tinham muitos e muitos filhos, porque não havia um controle de natalidade. E também havia muita mortalidade. Muitos filhos nasciam, muitos filhos morriam. Só para a gente se inteirar. Então, o ano é 1866 e lá, algumas perguntas foram feitas. O que o texto da tábula informa? Ele revela que a foto foi tirada em 1866, o tempo, na escola Bantford, em Blumenau, Santa Catarina. Como estão vestidos os homens em pé e as crianças atrás? Com exceção
que se encontra à direita, os demais usam paletó, colete e gravata. Há pelo menos 4 chapéus pendurados na entrada da escola. Então, aqui está falando sobre os professores, provavelmente professores e diretores, que estão ao fundo, atrás das crianças. Como as crianças estão vestidas? As meninas estão de vestido e os meninos de calças curtas e casaquinhos, ou seja, não usam nenhum tipo de uniforme. Podemos afirmar que essa escola aceitava crianças de ambos os sexos? Sim. Pois vemos meninos e meninas. Sim. Podemos dizer que os meninos e as meninas estudavam na mesma sala? Não. Não dá para saber, né? Não dá para saber. Aí vai para a dedução. Provavelmente nessa época eu acho que não. Então está dizendo, não, para saber se estudavam na mesma sala ou separados, deve-se buscar informações em outros documentos da época, como regimentos escolares, fotos e etc., sobre o trabalho com imagens. O que ele está dizendo aqui nesse raio-x? Ele está dizendo que uma foto ela não é capaz sozinha de responder a todas as perguntas. É necessário que o historiador busque outras fontes para complementar essa foto. Tudo bem até aí? Tudo. Alguém pode continuar lendo aqui? A interpretação dos fatos. Posso continuar, professor? Por favor. Depois de pesquisas, as fontes historiadoras, gente... Mas só um pouquinho, quem está lendo? Isaac. Ô, Isaac, pede para a pessoa desligar a TV aí, tá muito alto. Conseguiu? Sim. Agora pode continuar. Começa de novo, por favor. A interpretação dos fatos. Depois das pesquisas, as fontes professor, deixa a pessoa ler. Pessoal, alguém pode continuar lendo, por favor? Eu. Vai. Não tem problema, viu, Isaac? As fontes, o historiador geralmente analisa as informações encontradas comparando com casos de outros documentos. Em seguida, ele pode consultar o trabalho de outros historiadores. Feito isso, ele estará em condições de compreender e interpretar os fatos investigados e identificar ou não sua possível influência no presente. Pode continuar. Com base nessa análise, o historiador desenvolve sua própria interpretação dos fatos ou processos estudados. Ao final, ele pode escrever um artigo ou mesmo um livro. São textos desse tipo, que servem de apoio para os autores de livros didáticos. Como este que você está em mão, escreve sua obra. Basicamente, ele está dizendo o seguinte: depois de pegar todos os relatos, todas as fotos, todos os dados, o historiador vai colocar aquilo que ele entendeu sobre aquilo que ele quer passar para o leitor. Vamos supor, você está fazendo um jornal. Você tem a característica dos seus leitores. Os seus leitores são a favor do Lula ou a favor do Bolsonaro. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esses relatos e vão atrelar informações que vão interessar ao seu leitor. Vão fazer com que o seu leitor goste daquilo que eles vão ler. Por quê? Porque assim ele consegue vender mais produtos, mais livros, mais jornais, vai agradar os seus leitores que, ao comprarem jornal hoje, vão querer comprar o jornal amanhã, porque vão retirar informações que interessam a eles. Essas interpretações dos fatos, elas fazem com que a pessoa que está escrevendo consiga trazer para a sua realidade informações que a interessem. Assim, aquilo que não interessa a ele, eles deixam de lado.
Então vamos lá, aqui, o esquema de resumo, historiador, o que a história estuda os acontecimentos e os modos de vida ao longo do tempo, como estuda a história, fontes históricas, lugares e contagem do tempo. Então vamos aqui, dentro das fontes históricas, a gente tem as fotos, pinturas, gravuras, livros, relatórios, entrevistas, histórias de vidas, entre outros. As fontes imateriais, relatos, depoimentos, cantigas, modos de fazer, comidas, festas e danças. Lugares, aqui bem no centro, ó, lugares. Interpretação dos historiadores, mudança cultural das sociedades humanas. Provavelmente esses lugares vão ter interferência humana que vão apagar um pouco daquilo que foi feito. Ou seja, um prédio vai ser derrubado, uma casa vai ser derrubada para construir uma outra no lugar. Normalmente essas fontes históricas de lugares estão parcialmente prejudicados. E a contagem do tempo. A contagem do tempo é algo meio complexo, porque ela é complicada porque cada sociedade humana tem o seu modo diferente de contar o tempo. Lembra que a gente falou sobre os tipos diferentes de contagem do tempo dos egípcios, dos maias, dos incas, o tempo gregoriano, que é esse que a gente trabalha agora, que é baseado no nascimento de Cristo. Então, e isso também interfere bastante nas fontes históricas, porque você pega uma fonte histórica de 2.000, 3.000 anos atrás, você precisa atualizar para o tempo gregoriano, que é o nosso tempo, para a gente entender há quantos anos aquilo aconteceu. Então, isso também vai modificar a forma com que o historiador vai trabalhar também. Então, o tempo cronológico é o tempo de calendário, o tempo histórico, que é o período histórico, e o tempo da natureza, conforme os ciclos da natureza. Então, tudo isso se junta para que o historiador possa concluir o seu ponto de vista e fazer com que ele possa criar os seus livros, criar seus jornais, criar seus contos, que vão, através das suas palavras, refletir aquilo que o historiador entendeu. Ok?